dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo isso aqui. Eu sempre penso, eu vou ser bem breve, talvez para atender aqueles tantos e tantos e tantos que se colocam a ouvir e quando começam a ouvir e veem que se trata de algo que talvez não lhes interesse, porque não tem nenhum fundamento naquele momento. Veja bem, naquele momento, simplesmente se abandona a audição e pronto. É tão comum isso, né? O mundo de hoje é muito rápido, as coisas são muito rápidas, muito, muito, muito rápidas. O título que eu vou colocar hoje nesse pequeno vídeo, pequeno que eu quero que seja, mas não sei se vai ser, é Até Tu. Na verdade, esse título é o título de uma leitura que eu fiz agora de manhã e me inspirou a falar sobre isso aqui que eu vou falar. E ainda, após a leitura, eu ainda recebo um áudio maravilhoso de uma amiga muito, muito, muito querida, que recebeu uma psicografia maravilhosa. E eu disse, caramba, eu tenho que falar a respeito disso. É assim, porque até tu, a gente sabe, através do Novo Testamento, que Jesus Cristo foi crucificado. Todo mundo sabe disso. Mas, quando ele foi crucificado, eles também mataram depois Lázaro. Lázaro, aquele que Jesus tinha ido lá tirar do túmulo, porque naquele tempo os túmulos eram cavernas onde você colocava o morto e depois fechava a caverna. E ele foi lá e tirou Lázaro. E ele saiu vivo, um verdadeiro milagre, diga-se de passagem, né? Não vamos entrar na questão do milagre em si ou não, uma vez que a gente sabe hoje com tanta propriedade sobre algumas enfermidades que fazem com que o ser humano tenha sido dado como morto, e na verdade ele não está morto, ele simplesmente está com o seu coração batendo tão, tão lentamente que a gente acaba não ouvindo e acaba considerando ele morto. Faz parte. Mas por que até tu? É interessante isso, porque como nos chama a atenção a questão do porquê que eles fizeram aquilo. Fizeram porque se Jesus já tinha sido crucificado, também era necessário destruir de alguma maneira algo da sua obra tão bonita que estava lá andando de um lado para o outro. Temos que destruir isso, porque senão aquilo seria uma prova extremamente redundante da valia, do poder, da bênção, do bem que o Mestre trouxe para a Terra. E hoje isso se repete diuturnamente aqui nesta Terra nossa, Terra que deveria ter avançado um tanto quanto, mas não avançou. E nós estamos aqui, sem avançar, tentando mostrar alguma coisa que nós sequer sabemos o que é. Todas as boas ações, de um modo geral, elas sempre tendem a ser sepultadas por aqueles que de uma maneira ou outra querem impregnar aquele lugar, aquele ambiente com as suas más ações. É tão chato isso. Você vê, existem situações maravilhosas em que pessoas prominentes se empenham tanto em fazer o bem, ou pelo menos dentro das possibilidades, porque nós sabemos que hoje em dia existem pessoas maravilhosas que tentam fazer o bem, mas elas muitas vezes estão com as mãos amarradas, porque elas não podem fazer explicitamente tudo aquilo que gostariam de fazer. E aí elas têm que fazer um jogo de exceção. Vou ceder um pouco, eu vou dar, porque o mal nesse nosso momento atual está muito, muito presente e muito, muito forte. E o pior, né, é que esse mal ele existe, e o pior, persiste, porque nós, muitos de nós, nos comprazemos com ele, mesmo sem saber o sentido da palavra com prazer. Parece bonita a palavra, né? Com prazer.
mas ela pode ter outro sentido, que não é muito bom. Nesse caso, explicitamente não é. E aí nós temos essa situação toda, onde eu tenho que dizer até tu, ou seja, tu que te dizes tão bom, tu que te dizes um amigo do próximo, um que quer o bem para quem quer que seja, e de repente estás lá adulando, aplaudindo as más ações que acontecem em todos os cantos e nos cercam e fazem de nós o que nós somos hoje. E o que nós somos hoje? Basta olhar os jornais, basta olhar em volta e dizer, eu tenho medo. Por quê? Porque eu não sei o que poderá acontecer comigo. Pelas barbaridades no trânsito, pelas barbaridades das tentativas de assalto, de tentativas de latrocínios e tantas coisas que a gente vê que nos assustam e muito. Lógico que a gente tem que tentar sempre manter uma coisa chamada fé, que é essa confiança maravilhosa que a gente tem no mais alto, sabendo que o mais alto sempre tem algo bom para nós, sempre, 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 nunca é de vez em quando, é sempre. Mesmo quando pareça que está tudo errado, na verdade está tudo certo, é que a gente não entendeu nada. Mas por que eu digo isso? Porque todos nós estamos tentando fazer alguma coisa, mas não sabemos exatamente o que é que nós estamos fazendo. E nessa nossa tentativa de fazer alguma coisa, nós nos perdemos, invariavelmente. Porque não entendemos absolutamente nada daquilo que nos foi dado a entender. Porque nós não queremos entender. Nós queremos entender das nossas coisinhas de hoje, de agora, que povoam a nossa mente e que fazem com que nós sejamos esses mesmos que nós abominamos. Porque nós vemos o noticiário, vemos alguém fazendo mal e nós falamos, como pode ele fazer isso? Como? Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que esse que fez o mal, ele tem plateia para isso. Porque eu estou vendo, eu estou lá olhando as barbaridades que ele fez. Eu estou achando normal que ele faça isso. Porque muitas vezes digo de mim para mim, ou digo de mim para outros muito próximos, se eu tivesse uma situação como a dele, eu faria a mesma coisa. Ou seja, tem um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão, é verdade. A ocasião faz o ladrão, e não é verdade, porque a ocasião não faz o ladrão já nasceu ladrão, e ele vai continuar roubando até entender que esse ato vil não serve para nada a não ser para afundá-lo cada vez mais numa dívida que ele sequer tem noção que ele está criando no seu entorno, na sua vida, e não sabe. Ele vai saber, quem sabe, ele sabe um dia que ele vai saber, e assim vai. Mas essa mensagem é simplesmente para lembrar que toda boa obra, e existem boas obras, sempre haverá alguém querendo fazer com que ela desapareça. E quando desaparece a boa obra, eles vão atrás daqueles que se comprazem da boa obra, que fazem com que essa boa obra se perpetue e também fazem com que estes desapareçam junto, para não deixar nenhum resquício daquela boa obra, daquele bom verbo, daquela boa vontade, daquilo que foi dito. O bem, ele anda escondido. O bem anda escondido. Porque o bem não pode chamar muita atenção. Porque o mal ainda não gosta. E nunca vai gostar do bem. E nós, na nossa grande maioria, nos comprazemos com o mal. Tanto é que nós temos, como eu disse há pouco, no nosso entorno, guerras, abomináveis atitudes do nosso próximo para conosco, e algumas delas chegando a um ponto onde talvez a gente não tenha retorno. É trágico,
É trágico. É muito trágico, muito chato isso. Mas nós estamos colhendo o que nós plantamos, todos nós, de uma maneira ou de outra. Porque se hoje nós somos ou tentamos ser bons, já fomos ruins também. Já fomos ruins e de alguma maneira estamos agora olhando para aquele nosso passado delituoso e concluindo que, caramba, eu vou ter que pagar. Eu, você, até tu terás que pagar isso. É verdade. Mas um dia a gente aprende. Um dia nós vamos aprender. Graças a Deus.